Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje a gente tem um material que é fascinante, que funciona quase como um mapa, sabe? Um mapa para um território que pode parecer meio intimidador no começo. O estudo semanal da Torá. As nossas fontes são tipo um glossário e um guia para iniciantes. E a nossa missão aqui hoje é tentar ir um pouco além das definições. A gente vai tentar entender a filosofia por trás desse vocabulário e como essas palavras não são só conceitos isolados, mas engrenagens de um sistema que é incrivelmente coeso. Nossa, você tocou num ponto que é fundamental. E eu diria até mais, sabe? Pensar nesses termos como ferramentas muda tudo. Não é um teste de memória para parecer o dito, nada disso. É sobre receber uma caixa de ferramentas para construir significado. Sem elas, a gente fica do lado de fora, só olhando para um texto antigo. Com elas, a gente tem as chaves para entrar. Excelente ponto. Então vamos abrir essa caixa de ferramentas. O primeiro e maior conceito é, claro, a Torá. A maioria de nós cresce aprendendo que Torá significa lei. Mas as fontes que a gente tem aqui sugerem que essa é uma visão, assim, bem limitada, né? O que a gente perde com essa tradução? A gente perde o coração da ideia. Traduzir como lei passa uma imagem de um código penal divino, sabe? Frio, impositivo. A palavra hebraica Torá vem de uma raiz que significa apontar o caminho, instruir, ensinar. Pensa na diferença. Um juiz te dá uma lei, um mentor, um pai, te dá uma instrução. A primeira é sobre obediência. A segunda é sobre relacionamento. A Torá é isso, uma instrução para a vida. Um guia dado dentro do contexto de um relacionamento de aliança. É um projeto de como viver, não só uma lista do que não fazer. Isso muda completamente a perspectiva, mas é uma instrução gigantesca, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Como é que se aborda um volume de sabedoria tão denso sem se sentir soterrada? Através de uma das invenções mais geniais da pedagogia, o sistema de porções. E isso nos leva direto para o nosso próximo termo, a Parashá, que é a porção semanal da Torá. O texto é dividido em 54 porções. Isso cria um ciclo de leitura que se completa em um ano. É um jeito brilhante de transformar uma montanha num caminho que se percorre passo a passo, semana a semana. E o que eu acho fascinante nisso é a dimensão comunitária. Não é só um plano de leitura pessoal, né? É a ideia de que em qualquer lugar do mundo, milhares de pessoas estão meditando, debatendo, se desafiando com o mesmo trecho de texto naquela semana. Vira uma conversa global. Exato. E essa conversa semanal tem um clímax, um horário nobre, que é o Shabat. O Shabat, o sábado bíblico, é o dia de descanso, de contemplação, de comunidade. E é tradicionalmente o dia em que a Parashá da semana é lida publicamente na sinagoga. Então a semana ganha um ritmo, uma narrativa. Ela se constrói em antecipação à porção e culmina no Shabat. Fica muito claro como esses 3 conceitos se entrelaçam. A Torá é o grande o quê, a instrução. A Parashá é o como, a divisão em partes melhores. E o Shabat é o quando, o tempo sagrado para esse mergulho. E para fazer isso na prática, a gente precisa do livro físico, que as fontes chamam de Chumash. Isso. Chumash vem da palavra hebraica para 5, se referindo aos 5 livros de Moisés. É a edição impressa da Torá, que muitas vezes já vem organizada por Parashá e até com comentários clássicos, como os de Rashi, de quem a gente vai falar daqui a pouco. E é bom lembrar também que o Chumash, a Torá, é a fundação de algo ainda maior, a Bíblia hebraica completa, que é o Tanakh. Tanakh é um acrônimo. Torá, a instrução, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Entender isso situa a gente. A Torá é a base, mas a conversa continua. Certo, então o mapa inicial está traçado. A gente tem o conteúdo, o ritmo e a ferramenta. Agora, com o Chumash em mãos, abrimos na Parashá da semana, o texto está ali, dividido em capítulos e versículos, o que as fontes dizem que são Peres e Pasuk. A gente olha para um versículo. Qual é a primeira atitude, o primeiro passo da interpretação? O passo mais crucial. E olha que curioso, o mais negligenciado.
é entender o que está literalmente escrito. Esse é o nível do Peshat. Peshat significa o sentido simples, direto, contextual. Antes de procurar código secreto, alegoria, lição de moral, a primeira tarefa é entender a cena. Quem está falando, para quem, o que de fato aconteceu segundo o texto. É como construir uma casa. O Peshat é a fundação. Se a fundação for torta, tudo o que vier em cima... Desmorona. Perfeita analogia. É a âncora que impede que o navio da interpretação se perca no mar da imaginação. Sem um respeito profundo pelo Peshat, o texto pode virar um espelho dos nossos próprios preconceitos, dos nossos desejos. A gente acaba fazendo o texto dizer o que a gente quer ouvir. Certo. O Peshat é o chão firme. Mas a gente sabe que a tradição judaica valoriza muito a exploração de significados mais profundos, né? As camadas que estão sobre a superfície. Como é que a tradição nos encoraja a cavar mais fundo sem se perder em achismos? Através de uma abordagem chamada Midrash. Midrash, a raiz da palavra significa investigar, buscar. O Midrash é um jeito de ler o texto que busca ativamente por conexões, que preenche lacunas, que responde perguntas que o texto parece deixar em aberto. Se o Peshat pergunta o que aconteceu, o Midrash pergunta o que isso significa. Por que aconteceu desse jeito? O que não está sendo dito aqui? Você consegue dar um exemplo rápido de uma lacuna que o Midrash preenche? Só para tornar a ideia mais concreta? Claro, claro. Um exemplo clássico. A Torá, em Gênesis, diz que Abraão se levantou de manhã cedo para ir sacrificar Isaque. O Peshá é simples. Ele acordou e foi. Fim. Mas o Midrash não se contenta com isso. Ele pergunta, como foi aquela noite? Alguém dormiu? O que Abraão disse a Sara? E a partir dessas perguntas, a tradição midrášica cria narrativas riquíssimas, diálogos que exploram a angústia, a fé, o terror psicológico que o texto original só sugere. O Midrash, assim, ele colore o preto e branco do Peshá. Uau! Isso é muito poderoso. Fica claro que não são métodos opostos, mas complementares. Um te ancora na realidade do texto. E o outro te permite explorar o universo interior dele. E o fascinante é que a tradição não diz escolha um. Ela insiste que você precisa dos dois. O Pesha te impede de fantasiar, mas o Midrash te impede de mumificar o texto, de achar que o significado se esgotou na primeira leitura. Essa tensão é o motor do pensamento judaico há milênios. E nesse balanço, tem uma figura que é quase sinônimo de comentário bíblico. Rashi, R-S-X-I. As fontes descrevem ele como o comentarista por excelência, justamente por essa habilidade de navegar entre o Peshá e o Midrash. Exatamente. O grande gênio de Rashi, um rabino francês do século XI, foi criar um comentário que virou o companheiro de estudo padrão. Ele tinha um talento incrível para identificar a dificuldade exata que um leitor teria com o versículo e oferecer uma explicação curta, direta. Às vezes ele se atém ao Peshá, a gramática. Em outras, ele traz um Midrash que ilumina o versículo de uma forma totalmente inesperada. Ele é o guia perfeito. E ele usa uma técnica muito específica. O Dibur Hamatio, certo? A frase inicial. Isso. Em vez de dizer, comentando o versículo 5, Rashi cita as primeiras palavras exatas da frase que ele vai analisar. É como se ele pegasse um marcador de texto e dissesse, ok, esquece o resto do versículo por um momento. O problema, ou a pérola, está aqui nesta palavra específica. Isso dá uma precisão cirúrgica para o estudo. Que incrível! Mas por que isso era tão necessário? Isso diz alguma coisa sobre como as pessoas liam e estudavam naquela época? Diz tudo. Mostra que, antes da imprensa, da padronização, não dava para presumir que todo mundo tinha a mesma edição, a mesma numeração de versículos. O Dibur Hamatil era um sistema de coordenadas universal. Mas, mais que isso, ensina uma metodologia. A importância de prestar atenção nas palavras. Cada palavra pode ser um portal, sabe? Ok, temos o texto, as ferramentas de análise literal, de aprofundamento, mas as fontes sugerem que tem uma lente principal, uma ideia que amarra tudo. Sem ela, a Torá poderia parecer só uma coleção de histórias e leis. Qual é essa lente? É a lente que transforma informação em relacionamento.
É o conceito de Brit, que a gente traduz como aliança ou pacto. Ler a Torá através da lente da Brit muda tudo. Não estamos mais lendo só um livro de história ou um código de leis. Estamos lendo a crônica de um relacionamento de compromisso entre o Criador e a humanidade através do povo de Israel. Então, cada história, cada lei serve a essa narrativa maior da aliança. Precisamente. E essa ideia de aliança é radical. Não é um Deus que dita regras de um trono distante. É um convite para um relacionamento com termos, com responsabilidades mútuas, consequências reais. Pensa num contrato de casamento, não num código de trânsito. O código de trânsito é impessoal. Um casamento é uma aliança. É sobre fidelidade, amor, quebra, reconciliação. Essa mudança de perspectiva é o que faz da Torá um livro de relacionamento. E como essa aliança se manifesta na prática, no dia a dia? Se a Brit é a grande teoria, qual é a ação? A ação são as mitzvot, mitzvah, plural de mitzvah, que significa mandamento. Fora da lente da aliança, a palavra mandamento soa pesada, um fardo, né? Mas dentro da lógica da aliança, uma mitzvah é uma oportunidade de expressar lealdade, de fortalecer o relacionamento. É a aliança em ação. É como um cônjuge faz algo pelo outro não por obrigação, mas como uma expressão do compromisso que eles assumiram. Mas a Bíblia está cheia de histórias em que essa aliança é quebrada. A infidelidade é um tema constante. O que acontece quando o ser humano se desvia do caminho do pacto? Isso nos leva a um dos conceitos mais bonitos e, assim, psicologicamente profundos de todo o sistema. Teshuvah, T-S-U-V-A. A tradução literal é retorno. É muito mais potente que a nossa ideia de arrependimento, que muitas vezes a gente associa com um sentimento passivo de culpa. Teshuvah é uma ação. É um verbo, é a decisão consciente de mudar de direção, de voltar para o caminho da aliança. Então não é sobre se sentir mal, mas sobre fazer algo para consertar. Exatamente. Eu lembro da primeira vez que o conceito de Teshuvah realmente fez sentido para mim. Eu sempre pensei em arrependimento como culpa, um sentimento pesado que te paralisa. Quando eu entendi que era retorno, como um GPS calculando a rota, foi libertador. A ênfase muda do erro para a correção. O sistema já prevê a falha humana e te dá um mecanismo de realinhamento. Fantástico. Esse sistema parece muito robusto. Mas ele não corre o risco de virar um exercício puramente intelectual? De só marcar as caixas no mapa de estudo toda semana? Aliança, mandamentos, retorno. Pode virar um checklist? É um risco real. E é por isso que o último termo da nossa lista é tão importante. Ele define a atitude. O termo é Hashem. Hashem. Literalmente significa o nome. É a forma reverente que a tradição judaica usa para se referir a Deus sem pronunciar seu nome sagrado. Usar essa palavra, Hashem, funciona como um lembrete constante. Lembra ao estudante que ele não está dissecando um texto morto no laboratório. Ele está num diálogo com o divino. O estudo é um ato de devoção feito diante de Hashem. Isso protege o processo de se tornar frio. Que forma poderosa de fechar o ciclo. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça, reconstruir o fluxo a partir de tudo que a gente conversou? Vamos lá. Começamos com a Torá, a grande instrução, entendida como um guia. Para não nos afogarmos, ela é dividida em parashot, as porções semanais, que criam o ritmo que culmina no Shabat. Nossa ferramenta é o Chumash. Ao abrir, nossa primeira tarefa é fincar os pés no chão com o Peshá, o sentido literal. Depois, com essa base segura, exploramos as profundezas com o Midrash e guias como Rashi, e fazemos tudo isso enxergando pela lente da Brit, a aliança. Essa aliança se torna concreta com as mitzvot. Quando a gente falha, o caminho de volta é a Teshuvah, o retorno. E todo esse ciclo é feito com a consciência de que estamos na presença de Hashem. Visto assim, é mais que um método de estudo, é um sistema operacional para uma vida de significado. E a genialidade disso é que oferece duas coisas que raramente andam juntas: ritmo e profundidade. O ciclo semanal te dá constância,
As camadas de interpretação e a lente da aliança te dão profundidade, te convidam a cavar sempre mais fundo. É um sistema projetado para te manter engajado por uma vida inteira. A fonte que a gente analisou resume isso numa frase perfeita. Sim, vale a pena citar para amarrar tudo. A fonte diz: estuda-se a Torá por porções semanais para Shá, lê-se o sentido direto, Peshá, aprofunda-se com Rashi Midrash, enxerga-se tudo com óculos da aliança, Brit, transforma-se em prática, Mitzvot, realinha-se, Teshuvá, e faz-se isso diante de Deus, Hashem. É um mapa completo em poucas palavras. Incrível. O que fica claro é que não estamos falando de uma lista de palavras difíceis em hebraico, né? A gente está falando de um sistema elegante, projetado para manter um texto antigo vibrante, vivo, relevante e capaz de transformar quem o estuda semana após semana. Exato. E isso me leva a uma provocação final, uma pergunta para quem nos ouve. O processo que a gente descreveu aqui é cíclico, com um ritmo semanal bem definido em torno de um texto. A pergunta que fica é: como a introdução de um ritmo semanal intencional, focado num texto específico, qualquer texto que seja fundamental para alguém, seja filosófico, espiritual, literário, poderia transformar a maneira como essa pessoa entende não apenas o texto, mas a própria estrutura da sua semana e, em última análise, da sua vida? O que acontece quando uma semana inteira é moldada pela expectativa, estudo e reflexão de uma única porção de sabedoria?